É um prazer poder compartilhar da palavra de Deus, né? E dentre tantas dificuldades que passamos durante essa pandemia, muitas ferramentas boas também surgiram, né? E essas estratégias, né, do Zoom, né, de estarmos juntos pelas lives, sem dúvida alguma, é um canal poderoso de evangelização, de pastorear pessoas, cuidar de pessoas, tendo em vista que o que vai ser ministrado aqui também vai ser guardado e vai ser replicado, né? Tanto as canções da amada irmã que ministrou muito bem, né? E também a palavra que vai ser pregada. Ou seja, eu agradeço a Deus, né, por essa oportunidade de pastores, né? Como diz, né, esse ministério, pastores amando pastores, tendo em vista que pastores se dão um tanto, né? E uma das grandes reclamações dos pastores, né? Uma das grandes inquietudes dos pastores é exatamente o pouco afeto, né? Que muitas vezes nos é atribuído, passado por cada pessoa, né? Tantas pessoas, tantos líderes, né? Que nós conversamos, né? Seja nas igrejas que ministramos, e também pastores que atendemos aqui no consultório, hoje eu estou aqui no consultório, que reclamam, né, que mostram suas feridas, né, a respeito de ingratidão e tantas outras coisas. E baseado até num tema que eu tenho abordado e tenho tido a oportunidade de ministrar em alguns lugares, mas eu gostaria de trazer esse tema exatamente para um contexto ministerial, tendo em vista que, infelizmente, de uns tempos, né, para cá, aumentou muito o índice de suicídio, até mesmo dentro da própria igreja, e atingindo o que anteriormente era algo impensável, até mesmo os pastores, né? Os homens de Deus que dão até cabo da sua própria vida. E eu gostaria de falar exatamente sobre esgotamento, né? O esgotamento emocional e o esgotamento espiritual, tendo em vista que uma coisa está intimamente ligada para a outra. Antigamente, nós, né, da igreja, né, principalmente no caso, eu, por exemplo, sou de uma igreja pentecostal, nós acabávamos espiritualizando absolutamente tudo, né? Sabemos que o espiritual existe, óbvio, mas nós acreditávamos que tudo era espiritual, né? Uma pessoa com depressão, nós orientávamos imediatamente, ó, vai ao culto de libertação. Uma pessoa com a síndrome do pânico, olha, isso é um demônio, né? Entre outras coisas mais, como ansiedade generalizada, como a questão até mesmo de um enterro, né? Olha, crente não chora, né? A pessoa está no céu, você está chorando por quê? Então era muito colocado na gaveta as questões emocionais. Obviamente, dentro do nosso contexto da sociedade do Brasil, onde havia antigamente, e há até hoje, um secretismo religioso muito grande, né? Isso no início de uma evangelização, até muitas pessoas achavam, não, isso é o demônio, isso é obra de feitiçaria e bruxaria. E pessoas continuam sendo libertas hoje, né? Graças a Deus, e, obviamente, curadas. Mas hoje você encontra um pastor com depressão. Hoje você encontra um diácono, teu melhor diácono, com síndrome do pânico. Hoje você encontra aquela diaconisa, aquela mulher de oração, com ansiedade generalizada. E aí? Você vai falar que é demônio? Você vai falar que é uma obra de feitiçaria? E aí nós percebemos que precisávamos, né? E temos, eu acredito, que evoluirmos nessas questões emocionais. E, obviamente, por que eu falo que o emocional está intimamente ligado ao espiritual? Porque se eu estiver bem emocionalmente, se eu estiver alegre, se eu estiver feliz, eu vou ter mais ímpeto, né, para buscar Deus, eu vou ter mais alegria em ir à igreja, em servir a Deus, em servir ao meu próximo. Então, quanto mais eu estiver melhor, quanto mais eu estiver bem, emocionalmente, isso vai desencadear na minha vida espiritual. Por sua feita, ao contrário também, se eu estou triste e desanimado, eu vou deixar de ir à igreja, eu vou deixar de congregar, eu vou deixar de orar, porque eu estou triste, eu estou desanimado. Não é assim? Quantas são as pessoas, eu estou aqui numa sala para pastores, quantos são os membros da nossa igreja que no momento de desânimo e tristeza falam assim, eu não consigo nem mais ler a Bíblia, né? E quando estão motivados, olha, eu li a Bíblia em 2 meses, em 3 meses.
Então, a nossa vida ela está intimamente ligada. E eu tenho ministrado sobre um texto que muito tem me chamado a atenção, que é exatamente o de Elias, né? No primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, versículo de 1 a 4. Primeiro livro dos Reis, 19, de 1 a 4, que diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele, se levantou para escapar com vida e se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi e sentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois já não sou melhor do que os meus pais. Esse texto ele é muito interessante, porque se nós não soubéssemos que era Elias o protagonista dessa história, provavelmente em algum momento da nossa vida, né, dentro das nossas crises e ignorância, nós poderíamos dizer que essa pessoa estava sem fé, que não tinha Deus, que era uma pessoa sem comunhão, ou que provavelmente devia ter algo escondido ou estava num pecado. Por isso estava passando por isso. Mas a Bíblia ela é tão maravilhosa, né? E ela nos explica também a humanidade, né? E as fraquezas, né? Do homem, por isso que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, que revela exatamente Elias, que era ninguém mais, ninguém menos, naquela altura, a maior autoridade constituída por Deus. Não existia autoridade maior diante de Deus na terra que Elias. E Elias, você percebe que ele entra num processo de esgotamento emocional muito grande e, obviamente, no esgotamento espiritual. Você percebe que Elias ele entra numa disfuncionalidade, né? Numa crise emocional muito grande e que nós percebemos que nem se parece, né, com ele, exatamente por causa do seu histórico, né, de vida. E aí eu começo a entender, calma aí, por que Elias chegou nesse momento? Como é que Elias chegou até este estado? Porque não foi do dia para a noite. O que aconteceu? E assim como nós usamos, né, num trabalho terapêutico, né, na psicologia, nós vamos ver a causa, né, assim como a medicina, e não o efeito. O efeito é o desgaste. O efeito é exatamente, né, ele está completamente desanimado, querendo jogar tudo para o alto e até mesmo ter uma ideação suicida, pensar em suicídio. Então, eu começo a perceber que da onde vem o esgotamento emocional e espiritual? Geralmente, ele vem oriundo de problemas que nós não resolvemos. Isso é uma coisa. E geralmente nós temos uma frase muito fora de um contexto que dizemos que o tempo cura tudo. Evidentemente que o tempo ele é curador, ele é regenerador, ele faz a verdade aparecer. Mas quando nós usamos o tempo cura tudo, muitas vezes nós estamos entrando num modo de enfrentamento que chamamos que essa pessoa ela está enfrentando o problema evitando, não resolvendo aquele problema e deixando, como nós dizemos sempre, né, deixando a poeira debaixo do tapete. E chega uma hora que essa poeira debaixo do tapete vai começar a aparecer, alguém dentro da casa vai começar a espirrar, e aí vai começar a aparecer tamanha sujeira que foi colocada debaixo do tapete. E o que acontece com o ministério pastoral? Muitas vezes o pastor, por nós, hoje eu agradeço a Deus que isso está se desconstruindo e construindo algo novo, é que antigamente a visão de um pastor era a visão de um homem intocável,
de um homem sem erro, sem mancha, sem qualquer tipo de fraqueza. A tal ponto que os homens, né, eles se vestiam, e nada contra, porque a minha igreja ainda usa em cerimônias colarinha clerical, e nada contra isso. Eu também uso domingos, terno e gravata, sem problema nenhum. Mas até as vestimentas nos separavam das pessoas. Então, aquela questão daquele homem intocável, daquele homem que não, ele é ungido, ninguém pode falar nada contra ele, ou ninguém pode perguntar algo, isso colocava-nos numa redoma. E essa redoma era uma redoma dos infalíveis, né? Tanto é que o próprio termo romanismo de papa é o vicário de Cristo, né? O substituto de Cristo. Olha que peso isso. Então, o pastor, já com esse peso, com essa pressão, com quem ele vai se abrir? Com quem ele vai externalizar os seus problemas e os seus desgastes emocionais? Como é que ele vai verbalizar isso? Se ele verbalizar, alguém pode dizer que ele está errado e que aí ele não é tão ungido e aí ele tem medo de ser punido. Obviamente, não estou falando de pecados de cunho moral, né? Que obviamente a pessoa deve se cuidar acima de tudo, mas estou falando das demandas da nossa vida. Nem sempre nós vamos pregar e estamos felizes. Nem sempre nós vamos louvar e estamos empolgados. Mas para quem nós vamos nos abrir? E aí nós colocamos essa sujeira, né, essas demandas, para debaixo do tapete. Da mesma maneira, o esgotamento espiritual e emocional, ele surge também exatamente quando nós vamos passando por problemas e vamos até vencendo, mas não cuidando de nós. Se você olhar a trajetória de Elias, a história de Elias começa no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Olha que interessante. Como nós conhecemos a história de Elias, nós já sabemos o início e o final da história. Então fica tranquilo. Mas Elias, ele no primeiro momento enfrentou o rei Acabe, dizendo que ia haver fome. Depois ele teve que ir para o ribeiro de Querite e ser sustentado pelos corvos. Depois ele teve que ir para a casa da viúva sustentá-lo. Depois ele teve que enfrentar novamente e enfrentar o duelo dos deuses, a maior guerra espiritual que existiu, exceto a cruz do Calvário, que foi os profetas de Baal contra ele. Quando nós vamos falar de Moisés no Egito, também ali poderia ter uma guerra geopolítica. Mas no caso de Elias, não. Era o Deus de Baal contra o Deus de Israel. E ele venceu 450 profetas. Depois ele teve que ir a Acabe e dizer que voltaria a chover. Como nós sabemos da história, nós vemos que Deus agiu em todas elas. Mas vai estar lá. Vai estar diante de um rei que não gostava e não adorava o Deus de Israel. Vai enfrentar, né, a limitação financeira, né, a escassez financeira e de alimentação e ser sustentado por um pássaro, por um corvo. Será que isso é algo que emocionalmente nós ficamos tranquilos? Nós ficamos desconfiados do nosso chefe, se vai pagar a gente no dia 5 ou no dia 10? Quanto mais um pássaro trazer comida. Como é que você vai confiar numa viúva que naquela altura a maioria das viúvas se prostituíam? Moisés vai dizer que o povo tem que cuidar dos órfãos e das viúvas. Tiago vai dizer que a verdadeira religião é aquela que cuida dos órfãos e das viúvas. Então você percebe claramente, olha as dificuldades que Elias enfrentou, profetas de Baal e depois, evidentemente, a chuva. Então, da mesma maneira que eu falei que problemas, vamos colocando debaixo do tapete, pode trazer também esgotamento emocional e espiritual, as nossas vitórias também podem trazer. Porque a vitória nós comemoramos. Mas enquanto estamos na peleja, enquanto estamos diante daquele conflito, há um desgaste emocional, sim. E aí o que acontece com Elias? Ele passa por isso tudo. Chega a notícia que Jezabel deseja o quê? Matá-lo. Ali, o cérebro dele, o caldo, o copo transborda. Como se fosse assim, chega. Ou como nós dizemos, né, de uma maneira metáfora,
nós temos uma reserva emocional que nascemos com ela. Ali acabou a reserva emocional. Porque se eu olhar a trajetória de Elias, eu vou ver Elias. Para de bobeira. Você já venceu tanto. Para que você está passando por isso novamente? Você vai vencer. Mas a questão não era vencer. A questão era como ele estava. Ele estava esgotado. E aí entra muitas vezes no ministério, né, pessoas que pensam assim, não, você já venceu outras batalhas no ministério. Sai dessa. Sai dessa, você vai sair. Você continua acreditando em Deus, você continua amando Deus, mas há um desgaste emocional tão grande que o teu reservatório esgotou. E aí o que acontece? Os pastores, na sua maioria, os líderes, não buscam ajuda. Eles fazem o movimento patológico que Elias fez. E qual foi os sintomas de Elias? Ele entra numa fase de exaustão por causa do estresse. O estresse tem 3 estágios: alerta, resistência, pré-exaustão e exaustão. Ele entra numa exaustão, e aí eu não posso afirmar que Elias entrou numa depressão, porque a Bíblia não diz quanto tempo ele ficou, mas eu posso te garantir que ele entrou no estado de humor deprimido. E aí, quando ele entra nesse estado de humor deprimido, o primeiro sintoma que ele vem é o medo. Já reparou? O medo é uma emoção inata. Nós nascemos com medo. Dentre as 6 emoções universais, nós nascemos com medo. O medo tem uma função, nos protege, luta, fuga. Mas esse medo ele é tão disfuncional que faz Elias o quê? Ser paralisado. O medo paralisa. E no ministério, quantos são os pastores hoje que os seus ministérios estão paralisados? Quantos são os pastores e líderes que tinham uma vida proativa, tinham uma vida de extremo ou de extrema, né, vitória, sucesso, produtividade, resultados, mas do dia para a noite isso parou. Por quê? Porque entrou na exaustão. E esse pastor, ele está demasiadamente com medo. Ele tem um medo e ele desenvolveu um transtorno de ansiedade generalizado, começa a ter palpitação no coração, tremor na mão, começa a ir para a igreja, o lugar que ele mais amava, começou a ter síndrome do pânico, começou a ter fobia. Como eu posso ter fobia de um lugar que eu tanto amo? De um lugar que eu gosto demais? Por que isso? E aí você vê Elias com medo de Jezabel. E ele tinha acabado exatamente de vencer 450 profetas de Baal. Percebe que Elias, ele começa a ter um medo disfuncional. E talvez, quantos são os pastores que vão nos assistir, estão nos assistindo, que você exatamente está vivendo essa exaustão. Você deixou muitos problemas debaixo do tapete, ou você teve vitórias e entrou exatamente nesse cansaço emocional e espiritual. E aí qual é o movimento que Elias faz depois do medo? Ele se isola. Olha, eu costumo dizer que ministério pastoral e liderança, geralmente, o ministério para você ficar isolado e sozinho. É aquela pessoa que no domingo ela está cheia de pessoas cercadas, mas na verdade ela se sente só. E a solidão mata, a solidão adoece. Porque muitos pastores estão dando cabo da sua própria vida? Quantos são os pastores que estão dando cabo da sua própria vida? É exatamente por se andarem isolados. Qual é a função desse ministério que aqui está, dessa ferramenta poderosa dos pastores amando os pastores? É os pastores estarem juntos. É os pastores não colocarem a sujeira debaixo do tapete e deixar a vida levar. Porque certamente o problema vai acontecer. As patologias podem surgir. É da mesma maneira esse pastor não se isolar e andar sozinho. Porque existem pessoas que dizem assim, antes só do que mal acompanhado, mas sempre andou sozinho. Da mesma maneira, pessoas que dizem assim, quanto mais eu conheço o cachorro, menos eu me apaixono pelo ser humano. Isso é errado. Porque, na verdade, a Bíblia diz, né, em Gênesis 2,18, é bom que o homem não esteja só.
Deus não fez o homem, geralmente a gente tira esse contexto para o casamento, ok. Mas Adão não pediu uma mulher. Adão não sabia que era casamento, Adão não sabia que era sexo. Mas Deus viu a necessidade das relações interpessoais. E quem você tem se relacionado? Com quem você tem conversado? Quantos são os pastores que entram no meu consultório, pastores de grandes igrejas, mas se sentem sozinhos? E a solidão faz com que ele desenvolva a depressão, desenvolva exatamente essa fobia social de estar com pessoas. E aí você vê Elias com medo e se isolando. E aí depois você vê que Elias pediu a própria morte. Quantas são as pessoas que ultimamente têm pedido a própria morte? Existe uma diferença entre ideação suicida e suicídio. Ideação, eu penso em morrer, eu quero morrer, eu penso nisso. Suicídio, eu atento contra minha própria vida. Por que os pastores, líderes, estão se matando? Será que eles queriam verdadeiramente? Porque pesquisas, artigos científicos mostram que de 90% a 95% das pessoas que cometem suicídio, elas possuem algum transtorno mental. E 90% das pessoas que possuem transtorno mental não se suicidam. Então você percebe que a maioria desses pastores, eles já estavam doentes. Eles já estavam sofrendo de um transtorno mental. Será que os nossos púlpitos estão com pessoas saudáveis? Porque o pastor às vezes tem que subir, tem que pregar na raça, porque se ele não pregar, a igreja fica mais vazia. Se ele não fizer o momento do dízimo e da oferta, administrativamente entra menos recursos e a igreja tem conta para pagar e ele vai esticando essa corda. Uma vez eu aprendi com um pastor, um grande ancião da Igreja Nova Vida, e ele disse assim: Cléo, o único pastor que deveria morrer pela igreja, ele morreu, que foi o Senhor Jesus Cristo. Quantos são os pastores que estão morrendo por causa disso? Para que vocês tenham uma ideia, eu cuidei de um pastor, de um grande pastor que ele possuía 22 igrejas, filhas, e a igreja dele a sede era muito forte. Ele sempre trabalhava com libertação, cura, fazia jejum, muito libertação, e ele era sempre tomado por muito estresse. Ele teve um transtorno mental tão violento que quando ele foi para Israel, ele teve um transtorno, um episódio tão traumático, né, que ele desenvolveu síndromes persecutórias. O humor dele sofreu um episódio maníaco terrível e ele achava dentro desse episódio, lá em Israel, que existia uma organização criminosa atrás dele que buscava, tirava a unção dele. E sabe quem era líder disso? Era a esposa. E ele teve que ter momentos onde ele quase agrediu a esposa. Ele pintou determinados lugares da casa porque ele achava que estava sendo gravado. Ele achou que colocaram uma câmera dentro do carro dele, ele foi na concessionária ver. E se você olhar o vídeo dele, 5 anos atrás, 3 anos atrás, pregando normalmente. Será que isso aconteceu? Foi obra de feitiçaria e bruxaria? Eu não acredito nisso porque é um homem de Deus. Será que foi porque ele simplesmente, sei lá, passou por alguma coisa espiritual, não orou naquele dia? Claro que não. Mas é porque ele já estava no processo de adoecimento. E a carga de estresse foi tão grande que ele passou por situações tão terríveis. Desenvolveu esse transtorno e hoje, graças a Deus, voltou, está bem. E ele falava para mim emocionado, ele falava assim, parece que um avião caiu na minha cabeça. E eu falava, olha, eu acredito que o avião caiu, mas você sobreviveu a essa queda do avião. Olhe pelo lado positivo. E ele falava, Cléo, eu quero pregar e quero sentir novamente. Mas por causa dos remédios na altura, ele pregava e já não sentia mais, ele confundiu sentir com unção. Olha o sofrimento desse sacerdote, um grande homem de Deus. Será que se ele tivesse se cuidado antes, será que ele chegaria nesse estado?
Elias pediu a própria morte e ele fala assim, eu não sou melhor do que os meus pais. Por quê? Porque ele desenvolveu ali um esquema do fracasso. Quantas vezes em crise nós nos sentimos fracassados? Porque na nossa sociedade e no ministério principalmente, nós somos confundidos entre ser e ter. Se você tem a igreja cheia, se você tem muitos membros, então você é bem-sucedido. Quando na verdade Deus está preocupado com quem você é. Eu não tenho que me preocupar aonde eu vou chegar, porque aonde eu vou chegar, obviamente, Deus sabe onde eu vou chegar. Eu tenho que me preocupar em quem eu estou me tornando. E já reparou que muitos líderes são pessoas que se tornaram, infelizmente, pessoas piores do que pessoas melhores? Pessoas que, por causa do adoecimento, por causa desses estresses ministeriais que Elias passou, e nós passamos de vitória e alguns de derrota, nos adoecemos. E aí, quando vem a crise, nos sentimos fracassados e, infelizmente, alguns dão até cabo da sua própria vida. E aí eu percebo que Elias recebeu o tratamento terapêutico de Deus. E é interessante, qual foi o tratamento terapêutico de Deus? Deus poderia ter falado alguma coisa para Elias e Elias teria se renovado. Deus poderia ter mandado fogo, Deus poderia ter colocado ali um sopro de um vento impetuoso sobre Elias e Elias poderia se sentir renovado. Mas a Bíblia diz que Elias recebeu a visita de um anjo. E sabe o que o anjo representa? O anjo representa o cuidado de Deus. Se você quer ajudar alguém que está passando por uma depressão, uma síndrome do pânico, um desgaste emocional e espiritual, que você seja esse anjo na vida dessa pessoa. Que você seja o instrumento de cuidado na vida dessa pessoa. O que é essa plataforma que nós temos aqui, né? Sextas-feiras, 1 hora. É exatamente o cuidado. É um tentar cuidar do outro da melhor maneira possível. E é interessante que os pastores cuidam de muitas pessoas. Mas será que você está se cuidando? Eu não vou nem entrar nesse mérito. Em outra oportunidade eu vou pregar aqui sobre o autossacrifício. Como tem pastor, na sua grande maioria, no autossacrifício, se doa muito e recebe muito pouco. Dá 80, recebe 20, dá 90, recebe 10. E acaba se esquecendo de si. E será que Deus isso quer? A Bíblia diz, mais bem-aventurado é dar do que receber. Atos 20 e 35. Mas será que eu também estou recebendo? Deus não anula o recebimento. E aí, quando eu percebo esse texto, eu vejo o anjo indo lá e tocando em Elias. Procure se cuidar, meu irmão. Procure se cuidar, pastora, pastor. Procure se cuidar. Procure se cuidar porque é a melhor maneira de você se cuidar. Você pode ter certeza. É você acreditando que existem pessoas que podem cuidar de você. Que podem cuidar de você com muita tranquilidade, com muito amor. E da mesma maneira que você foi um anjo na vida de muitas pessoas, que você possa entender que existem pessoas, né, que Deus vai colocar na sua vida. Deus vai colocar pessoas boas, pessoas maravilhosas para cuidar de você. E qual foi o tratamento de Deus para Elias? Enviou o cuidado, enviou o anjo, mas deu pão e deu água. O que Deus fez? Deus deu o medicamento. Deus deu o medicamento para Elias, o pão e a água. Agora, quantos são os pastores? E aí eu trabalho de duas maneiras, né? Eu acredito que quantos são os pastores, né, que infelizmente não tomam remédio, por exemplo? Quantos são os pastores que têm preconceito com vitamina, com remédio? E às vezes o remédio é uma bênção de Deus, é algo maravilhoso. E da mesma maneira, o pão e a água, quantos são os pastores que alimentam muitas pessoas, mas não estão dando o pão, não estão se alimentando do pão, que é a palavra de Deus, né? Que é a palavra do Senhor. Quantos são os pastores que não estão comendo do pão vivo, né?
que não estão se alimentando da palavra do Senhor e não estão bebendo da água que é o Espírito Santo. São pastores que dão pão para muita gente, mas não se alimentam, não têm o seu devocional, né? Não tem o seu tempo de oração, não bebem da água que é o Espírito Santo de Deus. Então, meu amado, o anjo ofereceu pão e água. O anjo ofereceu ali o remédio. E nós temos que entender claramente que Deus pode usar pessoas para trazer até você, através de um remédio, através de um tratamento terapêutico, e também pode usar a palavra do Senhor, e pode usar os dois. Porque Elias teve que se alimentar 2 vezes. 2 vezes. O anjo podia ter alimentado ele uma vez e tudo resolvido, mas foram 2 vezes. E aí é interessante, porque você vê o tratamento de Deus. Tem coisas na nossa vida que são assim, ó. Tem coisas que demoram um tempo. É interessante. Por exemplo, tem pessoas... Eu, por exemplo, quando eu me converti, eu parei de falar palavrão muito rápido. Mas outras coisas, Deus trabalhou aos poucos. E você? Talvez você esteja, né? Porque o ministério pastoral é tanta cobrança, que aí o que acontece? Vai se esconder atrás da caverna. Tem um pastor, né, um homem de Deus, que eu atendi por muito tempo. E ele simplesmente falou: Cléo, não quero ver ninguém. A vontade que eu tenho é de fugir, é de ficar isolado e falar para a igreja que eu vou tirar um ano sabático, mas na verdade eu quero desaparecer. Por quê? Porque era um homem generoso, era um homem que cuidava de pessoas, tinha os seus erros, claro, mas era um homem que ajudou muitas pessoas. E o que aconteceu com ele? Simplesmente as pessoas abusavam dele. Os pastores usavam o ministério dele para abrir outras igrejas, para levar pessoas. E ele se sentia ali abusado, desculpe o termo, estuprado emocionalmente. Quantos são os pastores, né, que passam por isso? Nós, pastores, somos diferentes de uma empresa, porque a empresa, você não gostou do funcionário, você manda embora. Na igreja tem aquele obreiro, tem aquele membro, não é verdade? Que te dá trabalho e tu segura ele até o final. Ele chega ali cheio de dores, cheio de enfermidades, você ajuda, ele cresce, ele é abençoado. Chega um belo culto, depois do culto, ele diz assim: pastor querido, queria falar com o senhor. Aí você vai atender ele em gabinete, ele diz assim: olha, eu sou muito grato pela sua vida, eu te amo muito. E aí depois ele diz: o meu tempo aqui acabou, e vai embora. Como são os pastores que recebem notícias assim? Ficam adoecidos, ficam isolados, esgotados. E Deus enviou o pão e a água. E Deus transformou Elias. Naquele momento não era momento de morte, mas era o momento de transformar Elias mais resiliente, um homem mais forte. Porque se Deus nos escolheu para uma obra, Ele é fiel e justo para nos abençoar e para cumprir a sua palavra. O nosso Deus, ele é fiel para nos fortalecer. E o Deus que fortaleceu Elias é o mesmo Deus que está te fortalecendo hoje. Para que você passe pelo estresse, para que você passe pela dificuldade e para que você vença e saia mais forte. Porque Deus disse a Elias assim: você vai ungir alguém para ser o seu sucessor e você vai ungir o novo rei. O que isso quer dizer? Elias, eu não desisti de você. Elias, eu te acolhi. Elias, vamos em frente, tem coisa boa para acontecer. Vamos ressignificar esse momento. Vamos ressignificar essa situação. Eu tenho certeza, meu irmão, tem muita coisa boa para acontecer no teu ministério. Tem muita coisa boa para acontecer. Por isso, busque ajuda. Deus não desistiu de você. Peça socorro. Beba da água, coma do pão e ressignifique. Dê um sentido novo ao teu ministério e esses acontecimentos. E para concluir, o que eu aprendo com Elias é que Elias ele estava com medo da morte, não é verdade? Mas eu lhe pergunto, Elias morreu de quê? Elias não morreu. Sabe por quê? O que eu aprendo com Deus é que de 10 pensamentos que eu tenho, 8 são só pensamentos, não são verdades. E aquilo que eu tenho medo,
aquilo que eu temo não acontece. Por quê? Porque Deus está no controle da minha vida. Elias, no maior medo dele, fugiu, entrou em angústia, depressão, surtou. Mas era o medo da morte e ele não morreu. O que você está temendo, eu profetizo, não vai acontecer. Que Deus te abençoe de maneira rica e abundante. Eu gostaria de fazer uma oração. E antes da oração, eu gostaria de pedir para você, pastor querido, que possa me seguir no Instagram, eu posso estar te ajudando, @cleoholanda, ali no Instagram. E eu lancei pela Central Gospel o livro, né, Vencendo a Procrastinação. Se você puder e quiser adquirir, é muito interessante. Você pode entrar no site ou na página da editora Central Gospel e adquirir. E eu também tenho ministrado, né? Se você quiser me permitir que eu vá na sua igreja lançar esse livro, seria uma bênção, eu faria com o maior prazer e também dar algum tipo de treinamento. Eu posso orar, pastor? Posso orar? Claro, Vou querido, orar pode sim. em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção. Obrigado por essa oportunidade maravilhosa. Abençoa o teu povo, fortalece a tua igreja e os teus filhos e levanta os pastores que estão angustiados, os pastores que estão esgotados espiritualmente, estão esgotados emocionalmente, que o Senhor faça a obra, que através dessa mensagem chegue ao pão e chegue à água e que essa pessoa seja ricamente fortalecida, que ela se sinta abraçada, cuidada e que esse ministério, Pastores Amando Pastores, cresça, avance, possa progredir ainda mais e que o teu nome seja glorificado. Eu te agradeço e profetizo cura, salvação e bênção sem medidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Obrigado, pastor Paulo Lima, meu amado amigo, pastores, bispo Maurílio, muito obrigado. Em nome de Jesus.